Olá, mas pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui nos temas de interesse cristão. Sempre no desafio de dar respostas aos acontecimentos que vêm atingindo esse mundo e principalmente também a igreja à luz daquilo que Jesus pregou. E hoje, o nosso tema aqui é diálogo interreligioso e a maldita teologia pluralista que insiste em se infiltrar dentro do meio evangélico. O propósito da minha denúncia aqui nesse canal é a iniciativa do governo do estado de São Paulo, pelo senhor Geraldo Alckmin, de institucionalizar um fórum interreligioso e eleger membros com a missão de estabelecer uma cultura de paz e liberdade de crença, com poderes jurídicos, tá? Qual o problema disso tudo, pastor Daniel? Que dentro dessas 80 correntes religiosas e representações religiosas que cederam, né, pessoas para esse propósito, estão igrejas evangélicas, tá? Entre essas 80 correntes religiosas, me perdoem, está representações budismo, hinduísmo, catolicismo, islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, etc, etc, etc. Isso está dentro do site do governo, tá? E aí vem as igrejas evangélicas. Igreja Batista, Metodista, Congregação do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo e Presbiteriana, que é o que na verdade eles estão discriminando aqui. Quem quiser, entra no site para você ver que eu não estou inventando nada aqui. Bom, todos aqui sabem que o diálogo interreligioso tem por objeto final a destruição da verdade absoluta ou da última palavra, tá? E induzir as religiões a privilegiar e priorizar o aspecto das relações, da conversa, da interatividade. Eu quero saber aonde meu Jesus e a palavra de Deus entram nisso tudo, tá? Porque eu não estou entrando aqui para querer implementar uma perseguição contra igrejas evangélicas. Pelo contrário, mas desafiando quem vai assistir esse vídeo a me dar respostas. Se Jesus realmente vai acompanhar igrejas que enquadraram esse pensamento como missão cristã, de debater certos assuntos que relacionam piedade, revelado da identidade cristã, aliás, separado da identidade cristã, se ausentando da identidade cristã, ocultando os princípios. Desde quando, meu Deus, e o meu Jesus vai respeitar religiões? Se a Bíblia é uma das maiores provas, né? Provas da personalidade, do teor da personalidade, do caráter de Deus, em doutrinar a igreja sobre estas variedades religiosas, dizer a nós a opinião que ele tem sobre isso. Mas tudo bem, mas vamos lá. Nós condenamos qualquer atitude que empregue violência à integridade física de algum religioso, ou então que interfira no seu estado de direito de ter a sua própria religião. Nós também condenamos, mas pregar uma unidade dentro da diversidade, certo? Dizer que é missão cristã a tolerância para com as religiões, no sentido de dar opiniões, de doutrinar, de expressar fé, isso é uma coisa absurda. Jesus domina 3 aspectos da igreja: fé, comportamento e ministério. E Paulo lembra isso em Filipenses 1:27. Né? 3 aspectos ele domina, que ele reina de maneira absoluta. Eu começo pela questão da unidade. Para quem está me ouvindo aí, essa expressão de peso na Bíblia Sagrada representa a vida de Cristo. E a base da sua ação é a partir de Cristo. Está lá João 15. Jesus dizendo que a videira é Ele. E os homens são os seus ramos.
Então a unidade na diversidade, ou a diversidade na unidade, seja como for, né, requer um laço unificador, que é Cristo. Quer dizer que qualquer pessoa que aí está, que criar um sistema bíblico para se gerar pensamento, comportamento, ministério, vai ter um problema do pensamento único, da unidade desse pensamento, que para mim não é problema. Ou seja, Deus não vai abrir mão dos seus princípios para privilegiar relações religiosas. Ele vai pregar, ele vai falar, porque o caráter em si, doutrinário é esse, né? Está lá João 17, quando ele faz uma oração sacerdotal pelos seus discípulos de maneira especial, pela unidade deles, traz a identificação da aceitação, da fé, da obediência ao Deus verdadeiro e a Ele, exclusivamente. Paulo, quando fala em 1 Coríntios 10, 16 sobre unidade, ele fala unidade a partir do único pão, do único fundamento, do único elemento que é a revelação de Deus, do que Jesus disse. Lá em 1 Coríntios 1, 10, a unidade com o mesmo sentido, com o mesmo pensamento. Não existe unidade em diversidade. As diversidades, todas elas devem ser enxertadas na videira e ali serão quebradas, trabalhadas, para a experiência objetiva e subjetiva da fé. Esse namorico, essa relação entre religiões, isso é politicagem, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Mas o que essas igrejas estão fazendo aqui, pastor Daniel? Dando a nós um sinal da ordem religiosa mundial que está vindo aí. E do risco que nós estamos correndo para a quebra da confissão de fé da igreja de Cristo. O meu temor, o meu medo, que há anos venho tratando sobre isso aqui, é isso. É essa influência, essa introdução filosófica no caráter da igreja. Do que Jesus pediu a ela, nível de pensamento, comportamento e ministério. Mas isso unidade. Comunhão, termo koinonia, que eles usam tanto para falar, outra orientação importantíssima, que tudo que diz respeito à associação, contribuição, participação religiosa, deve se preservar a unidade e se apartar das más associações. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, 14 ao 22, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18, 1 Coríntios 5, do verso 11, 2 Tessalonicenses 3, do verso 6 ao 14, Efésios 5, 11, né? Jesus fala isso em João 15, versículo 19, e um texto aqui que Paulo fala, 1 Coríntios 10, verso 21, que meu tempo aqui é curto, ele diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando o assunto é religião, o que não une espalha, minha gente. Não tem unidade na diversidade religiosa. O crente trabalha, ele se profissionaliza, ele se relaciona socialmente. Mas quando o assunto é fé, quando o assunto é religião, quando o assunto é missão, quando o assunto é ministério, quando o assunto é dar opinião formada sobre as coisas, ele não pode se ausentar do compromisso de dar uma identidade sobre isso. Trazer à tona o pensamento cristão e o pensamento de Cristo. Meu Senhor, lá no texto de Mateus, capítulo 10, versículo 34, 10, 34, ele deixa claro que não há uma cultura de paz, não. Não há uma cultura de paz. Muito mais liberdade de crença. E lá no texto de Mateus 10, 34, ele diz que o evangelho é um sinal de divisão e de conflito pela alta personalidade de suas afirmações e não cede aos apelos sentimentalistas e às paixões do mundo, porque tem a sua opinião formada sobre as coisas, seu testemunho de fé pronto para ser trabalhado, publicado, anunciado, seja qual instância for, ainda muito mais ainda na questão religiosa. Eu quero saber de você que está me assistindo aí, aonde que Jesus deu à igreja essa missão de
uma cultura de paz e uma liberdade religiosa. E incumbiu a igreja nessa tarefa de sentar à mesa com diversas religiões para debater assuntos sociais. Baseado no que ele foi, no que ele fez, no que a igreja seguiu como padrão. Se vocês me provarem que ele veio para essa missão aqui no mundo, eu me rendo a tudo isso que eu estou falando. Mas até então, na festa do tabernáculo que ele subiu em João capítulo 7, ele contrariou essa versão ecumênica e dialética. Lá no texto de Lucas 19:48, Mateus 21:12, Marcos 11:15, subindo para o templo, ele contrariou essa dialética, contrariou essa filosofia, esse caráter ecumênico que entrou para lá e expulsou o que estava de errado lá dentro, reivindicando o quê? A unidade do mandamento e da lei de Deus, que instituiu uma casa de oração e não uma casa de salteadores que transformam o templo, transformaram o templo num caráter puramente empregatício, comercial, político, que você que está aí me ouvindo, se não sabe, a construção do templo, a reconstrução do templo, custou aos judeus um acordo político com Roma e a reeducação religiosa desse povo na época de Jesus. E o que ele foi fazer lá? Foi se render a esses apelos e participar dessa festa, dessa tragédia. Minha gente, um Deus de personalidade forte demais. Esse é o Jesus que a Bíblia prega. Que não abre mão dos seus princípios, não abre mão dos seus propósitos, não abre mão da sua vontade para fazer política e religião. Agora, temos que parar e pensar nesse seguinte aspecto. Eu já falei lá na frente alguns vídeos também que gravei aqui. O problema não é só isso aqui, de haver um fórum interreligioso do qual os membros são evangélicos e igrejas de peso, hein? O problema é isso. O problema está muito mais além, que se a gente for começar a puxar as pontinhas, vai descer um monte de instituições, tá? Um monte de instituições que a ONU está gerenciando e liderando. A cabeça, o topo desse poder é a ONU, que recentemente no meu blog e também no vídeo denunciei a ONU e o cadastro que ela tem de inúmeras igrejas evangélicas que estão se unindo com ela para representar temas sociais, abrindo mão dos princípios da identidade cristã. Tanto que a WEA e a ANAI são já instituições que agregam para si igrejas evangélicas que estão nessa carreata, nesse caminho de introduzir o pensamento antropológico, negando puramente o testemunho, a confissão, a pregação do evangelho. Está lá que são inúmeros que se pede até a conta, tá? Para você pesquisar e se orientar melhor. Enfim. Não poder sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, porque o crente, ele não abre mão de sua patente, ele exerce a patente em qualquer esfera que ele se relacione, muito mais ainda quando o assunto é religião. Eu faço um apelo para vocês aqui. Abram os olhos de vocês, está aí a lista de igrejas que estão se vendendo, que estão recebendo dinheiro. Pode ter certeza que isso aqui é grana. É grana que o Estado injeta nessas igrejas para elas poderem participar disso daqui. Abram os olhos. Vão pesquisar, vão investigar. Um crente fiel não pode de maneira congregar dentro de uma igreja comprometida assim. Um crente fiel não pode se sujeitar a viver a sua vida cristã dentro de um ministério que está negando Cristo, que está rejeitando Cristo, que está rejeitando a sua doutrina, a sua palavra, e recebendo disciplinas e orientações do Estado de como deve se comportar diante da sociedade, sem falar a questão de sentar na mesa com estas representações religiosas, se exumindo do compromisso de dizer a elas que todas elas
Todas elas são condenadas pela palavra de Deus. Agora, como eu disse no começo desse vídeo aqui, meu amigo, você quer ser gay, você vai ser gay. Você quer ser católico, você vai ser católico. Você quer ser espírita, você vai ser espírita. Não vou te agredir por isso. E muito mais interferir no teu direito do que você quer ser. Mas em compensação, se você entrar na minha igreja, ou se você conversar comigo, é o que você vai ouvir de mim. O meu pensamento cristão. Eu não vou abrir mão dos meus princípios e da minha fé, do que Jesus me ensinou, para ter você como meu amigo. Se você entrar dentro da minha igreja, você vai ser doutrinado. Se você entrar dentro da minha igreja, você vai ser revelado. Porque a preferência é a rocha, é Cristo. O laço unificador é Ele. É o que a Bíblia me ensina, é o que a palavra de Deus me prega. Agora, aceitar, admitir esse discipulado oculto é inconcebível. Então eu faço um apelo a todos aqueles que vão ver esse vídeo, que vocês divulguem. Eu vou estar escrevendo no meu blog, pastordanielbatista.com, esse fenômeno aqui, desse fórum, e ajudem a divulgar, condenem, partam para cima dessa liderança, desses vagabundos, desses safados, desses filhos do diabo, que estão vendendo a igreja do nosso Senhor, que estão vendendo as almas por interesses espúrios, políticos e econômicos. Espero no meu Senhor Jesus que, de certa forma, esse vídeo tenha colaborado aí para quem vai assistir, para você adquirir, incorporar a personalidade e o caráter do teu Cristo, do teu Jesus, o Jesus que você falou que você aceitou. Porque ele não se sentou na mesa com religiões. Ele não se sentou à mesa para ter relações com elas e pôr fim à palavra absoluta, ou à última palavra. Tá? Ele não teve esse comportamento, esse ministério. Muito mais esse tipo de fé. Posteriormente a igreja também não. E é o modelo que nós seguimos, é o padrão que nós cremos. A luz é Cristo. E a luz que nós temos que seguir é Jesus. A denúncia está feita aqui, trabalhem isso. Mandem essa informação para todos que você puder. Passem e repassem isso. Porque vocês vão estar colaborando para que existam menos vítimas. É o que nós estamos preocupados aqui agora. Que não sejam muitas as vítimas que vão beber desse vinho da prostituição. Né? Infelizmente. Um abraço a todos que me acompanham. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, até o próximo tema.